mesma técnica, só que num bolo redondo. E algumas pessoas fizeram a pergunta de como seria no bolo quadrado ou no retangular. E eu vou demonstrar para vocês no retangular, que vai servir para o quadrado e também vai servir para o redondo, que é um pouquinho diferente. A técnica é a mesma, mas a gente tem um facilitador aqui. Depois que nós marcamos, então, a pontuação na distância que nós determinamos, que aqui tem 4 centímetros de distância em cada ponto, marcamos bem no início e bem embaixo. Isso é muito importante. Aí eu começo a contar. Eu determino aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então eu determinei 5 pontos. Eu vou marcar o quinto, vou marcar o primeiro e vou marcar o meio, que é o quê? Passei um, peguei um, é o terceiro. Passei um, então o terceiro eu vou marcar. Então marquei o primeiro, o terceiro e o quinto, tanto embaixo, em cima quanto embaixo. E agora eu vou começar a minha marcação lateral. Eu vou ligar o do meio ao quinto de baixo, do meio em cima ao quinto de baixo. A mesma coisa desse lado. O meio, ou o meu terceiro, ao primeiro de baixo. E inicio agora a minha marcação assim. Já marquei. Pronto. Quando eu chego aqui no canto, eu não tenho essa linha aqui, eu não tenho esse ponto aqui para poder marcar. Não tenho aqui. Essa distância aqui, marcada aqui para poder ligar, eu não tenho. Terminou o bolo aqui. Então o que eu faço? Só o outro lado do bolo. O que eu faço? Eu meço essa distância de um quadradinho ao outro, aqui, e aqui eu medi tem 3 centímetros. Então eu vim aqui e medi dessa linha aqui 3 centímetros. Aí, se eu fosse, eu tenho que marcar onde tiver bolo. Ó, se eu pegasse aqui, ó, aqui tá o 3 centímetros. Se eu viesse daqui marcar 3 centímetros aqui, eu não tenho onde marcar. Então eu tenho que ir vindo no máximo onde eu tenho bolo, ó. Aqui eu peguei um pedaço de bolo, então 3, vou marcar aqui. E marquei aqui. E daí eu venho aqui e vou ligar. Aí agora eu já tenho onde ligar esse aqui, que eu não tinha. Eu não preciso medir, já tenho onde ligar, certo? Então vamos agora mostrar para vocês ele viradinho para vocês. Aqui os 3 centímetros que eu medi aqui no quadradinho, que tem 3 centímetros, que eu vim daqui para cá e marquei o pontinho e que depois eu risquei. Aqui nós temos uma distância de 4 centímetros, exatamente como esse trabalho aqui. A distância em cada ponto é 4 centímetros. Marquei os pontos em cima com a régua e marquei os pontos embaixo. Essa é a lateral do bolo, eu fui ali e marquei. Quando aqui numa tela C, nesse tela C, eu contei 5 pontinhos e marquei 1, 2, 3, 4, 5. Marquei o meio, que foi o terceiro, liguei o terceiro ao primeiro e o terceiro ao quinto. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou contar 3 pontinhos e vou marcar os 3. Esse é o meio. Eu vou ligar o terceiro, o segundo ao primeiro e o segundo ao terceiro. Então eu marquei 3 pontos em cima e embaixo, liguei o do meio, que é o segundo, ao quinto, e o primeiro no segundo, que é o do meio, ao primeiro.
comecei a minha marcação. Então, aqui eu tenho 5 centímetros. E dessa linha aqui acabou o bolo. E dessa linha aqui, para eu fazer a marcação desse, eu vou no máximo que eu tenho de bolo e marco 5. E tá aqui minha marcação. Aí agora eu venho daqui e marco. Aqui eu tenho entre os pontos 4 centímetros de diâmetro, aqui eu tenho entre os pontos 3 centímetros de diâmetro e aqui eu tenho entre os pontos 4 também. Sendo que aqui eu marquei 5 pontinhos e comecei a marcação do terceiro, que era o meio. Aqui a mesma coisa, marquei 5 pontinhos e comecei a marcação do meio, que é o terceiro. Igualzinho nesses dois com a distância diferente. E eu tive dois tamanhos de losango, 2 martelos C diferenciados para eu determinar o que eu vou colocar no bolo. E aqui eu fiz 4 centímetros de diâmetro, mesma distância que aqui nos pontos. Desculpa. Aqui eu fiz 4 centímetros de distância, a mesma coisa que aqui, porém iniciei marcando 3 pontos e o do meio, que era o segundo, comecei a minha marcação. Então, para vocês perceberem, quando eu tenho um bolo mais alto, eu posso fazer esse losango aqui, esse martelo C. Ou quando eu quero aqui no miolinho fazer um trabalho que precise de espaço. Tá? Para um bolo de casamento, por exemplo, num bolo de que seja uma altura, né, mais, para um casamento pode ser 12 centímetros de altura, por exemplo, então esse aqui tá ótimo. Aqui para um bolo infantil, um bolo pequeno, infantil. E aqui o tradicional, que é o que mais a gente usa então. Mas aqui vocês têm 3 tipos que vocês podem trabalhar, né? E principalmente o canto do bolo, que agora vocês já sabem, né, num bolo quadrado, por exemplo, como fazer o acabamento dele.